que eu vejo de gente consumindo é fofoca. Cara, assim, olhando a vida dos artistas, em grupo de fofoca no WhatsApp, e é isso que a pessoa vai vibrar, cara. É isso que a pessoa vai manifestar na vida dela. E a pessoa não percebe, tá, você não acredita nisso, de vibração, de manifestação, de atrair as coisas, ok. Mas entenda que aquilo ali tá corroendo o teu cérebro a ponto de tu equiparar a tua vida com essas pessoas. Isso, cara, é uma das piores coisas que a gente pode estar fazendo. E isso daí é uma facilidade tão grande nas redes sociais que, cara, é um toquezinho. Um toquezinho pra tu ver a vida do Neymar, da Virgínia. E aí, tu falou sobre a questão de manifestar, né, as coisas. O que seria a manifestação pra ti? Porque tu falou, pô, eu tenho certeza que vir num podcast foi uma manifestação. Tu pensou nisso? A manifestação que tu tá falando parte pra lei da atração, seria isso? Sim. A lei da atração é que a gente comentou até. Quando tu tá vibrando alto e tu sabe o que tu quer, assim, e tu principalmente faz os movimentos. Porque não adianta eu, quero fazer um podcast, por exemplo. Cara, tu começa a se mexer. Porque o que eu prego bastante também na cerimônia de ayahuasca e de estudo também, que antes o que eu consegui observar também no meu período dormente? Eu era um louco dos cursos. Lia, fazia curso, mentoria, treinamento, só que fazia um pouquinho, sabe? E aonde tá o grande segredo de tu transformar a tua vida? No fazer, no executar. Então, essas manifestações, elas acontecem como? Idealismo o que eu quero e começa a fazer. Tá, quem que faz... Isso é o mais importante, eu vejo, sabe? Em detrimento do o que ou como fazer, o mais importante de tudo é quem. Com quem você precisa se conectar para fazer aquilo acontecer. Por exemplo, se eu pegar para fazer um podcast sozinho, assistindo vídeo no YouTube, até vou conseguir, sabe? Só que quem pode me ensinar que vai cortar o caminho e já errou bem mais do que eu errou para eu não errar a mesma coisa, sabe? Tô trocando ideia contigo aqui, tu vai me poupar dinheiro, tempo. Então, a questão de manifestar é isso. Tu visualizar, saber o que você quer, porque antes eu não sabia. E quando tu não sabe o que tu quer, cara, tu fica divagando, fica trocando rota e aí tu se perde. Então sabe o que quer e solta. Solta que as coisas vão acontecer, sabe? Essa parada de soltar é muito difícil, né, cara? É desafiador. É desafiador, isso. Eu tô tentando trocar a palavra do difícil Foi desafiador. pra desafiador. Eu não sei onde que eu vi, cara, isso daí. Não sei, cara, não sei, mas eu achei tão legal essa parte de trocar a parte de difícil, porque difícil normalmente tu nem vai fazer. Se é um desafio, tu é desafiado a concluir aquilo. É igual você falou ali do Minecraft de ter conquistas, né? Ah, sim. Tu bota o desafio, já conquista as coisas, né? O difícil tu não conquista nada, né? Exato. Já o desafio tu tá ali pra conquistar alguma coisa. Exato. E essa questão da conquista, né? A lei da atração, ela entra muito nessa questão, né? De tu atrair aquilo que tu quer conquistar. Tu também faz essa questão de atrair as coisas, ou tu pensa de uma forma positiva para que essas coisas aconteçam na tua vida, agora ou antes da ayahuasca tu já fazia isso? E como é que é a tua percepção da lei da atração ou da manifestação depois da ayahuasca? Então, antes eu tinha um pouco de consciência da questão de lei da atração. Eu assisti O Segredo, por exemplo, sensacional. Só que eu duvidava muito, porque como eu era ateu, eu digo que eu entendi que eu era, porque eu não sentia. Eu duvidava das coisas, né? Mas não é assim. Os caras estão... Eles falam, mas não é bem assim. É difícil de acreditar no começo, né, cara? Difícil de acreditar. E quando eu entendi ali, tive essa consciência, cara, ficou... A questão de manifestação ficou muito mais clara de como acontece, sabe? E pra mim, eu consigo... Na questão do sentir, pra mim é muito sentir. O que tu precisa fazer pra essa manifestação ela ser mais pontual? Porque não adianta, às vezes, tu manifestar coisas que tu não precisa, sabe? Eu fiz uma consulta com um hipnólogo. Até te sugiro trazer ele aqui. O cara é um doido. O Silvio Matos. Em uma consulta, cara, ele me fez cair tantas fichas. Mas a principal é ter consciência de quem eu quero ser daqui a 10 anos. 2 horas de consulta, ele foi, através do método dele lá, me hipnotizando para entender quem eu quero me tornar daqui a 10 anos.
E tendo essa clareza, as suas escolhas, elas são mais... Fica muito mais fácil escolher durante o dia a dia. Onde você vai botar o seu foco. E aí você vai entendendo o que você precisa. Por exemplo, para o meu impacto da mensagem que a gente prega lá e ir a mais lugares, preciso estar nas redes sociais. E o que eu vou comunicar nas redes sociais? O que eu vou falar no podcast? E começa a aparecer parceiros de negócio. Cara, o que apareceu de gente com os princípios alinhados com os meus para fazer essa mensagem chegar mais longe? Eu começo a rir sozinho. Cara, como... Aí a gente entende esse mundo espiritual, sabe? A gente acha que a gente tá no controle, que a gente sabe de alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Então é meio que o universo... A hora que você acorda, o universo começa a mandar pessoas, principalmente pessoas e recursos, para que a sua missão seja cumprida. Porque assim, o meu processo de despertar aconteceu lá na minha primeira cerimônia, mas de 5 meses para cá, como que foi? Eu era um cara que buscava dinheiro, única e exclusivamente dinheiro. Trabalhava, sempre fiz bons negócios com honestidade, com verdade, mas o meu fim era dinheiro, queria ganhar dinheiro. E aí, naquele bendito mês, eu ia romper o meu teto, que eu identifiquei que o meu teto ali era 10 a 15 mil por mês, desde os 19 anos, sempre ganhei bem. Se eu ganhava, gastava, ganhava, gastava, ganhava, gastava. E eu ia romper, cara, tava tudo desenhado. Eu parei agora um pouco de atuar como corretor, mas eu tinha 2 vendas assim, ok de comprador, ok de vendedor. Os 2 negócios eu estourei, né? Agora deu tudo errado. E aí, né, eu vou lá, eu no fundo do poço, tá, mas por que aconteceu isso? E aí foi onde eu virei a chavinha da minha missão sem ajudar e não pelo dinheiro, que o dinheiro tá vindo com facilidade e abundância. Porque a minha missão é só ajudar. Eu tô aqui, eu quero ajudar. Ajudar. E aí vem recurso que é só um bônus, sabe? Questão material, o carro, a casa, o apartamento, é só um bônus da tua existência aqui. Porque o fato de ter a conexão divina direta, a questão da experiência material, ela fica em segundo plano. E aí isso te preenche, sabe? Pô, essa questão de ajudar, cara, é uma das coisas que eu venho me descobrindo ultimamente também. Que é a questão de servir, cara. Servir. E às vezes acho que as pessoas podem olhar de uma outra forma, né? Quando a gente fala servir, né? Porque aí parece um lugar de baixo. Só que aí eu vejo, não tem problema tá embaixo às vezes, saca? Pra ajudar outra pessoa. E parece que a vida é sempre 880. Eu sinto isso, né? Posso estar errado, mas é o que eu sinto. É o que as outras pessoas veem também. E ou tu tá 8, ou tu tá 80, ou tu tá muito bravo, ou tu tá muito feliz. Nos extremos. Sempre nos extremos. É muito difícil tu equilibrar a tua vida. E aí tu fala muito sobre a tua questão da tua mentalidade, de como tu era antes pra como tu é agora. Aí eu te faço uma pergunta. Tu sente falta do Henrique do passado? Ou tu tá feliz com quem tu é agora? O importante dessa pergunta é que eu preciso abraçar o Henrique do passado. Boa. Porque eu cometi muitos erros. Mas muitos erros. Só que foram essas experiências que fizeram me tornar quem eu sou hoje. Porque eu perguntei pra ayahuasca, por que vocês deixaram me ferrar tanto? Se eu fui humilhado, fui espancado na minha infância, fui abusado, tudo isso precisava passar. Precisava. Porque se a gente desse tudo, não passasse por nada. Daí, qual história tu ia contar? Como que tu ia poder ajudar quem passou pela mesma coisa que tu passou? Entendeu? Então, hoje é claro que com essa expressão de consciência é um outro Henrique. Eu abraço ele, mas eu entendo por que eu fiz o que eu fiz, eu passei porque passei. E pra mim, depois de se acordar todo dia que até na oração do Pai Nosso, né? Pão nosso que cada dia nos dai hoje, cada dia é o melhor dia da minha vida. E tem muita gente que fala isso, mas eu vejo que é da boca pra fora. Eu não, cara, eu acordo, é hoje. É hoje, vamos fazer o que dá de fazer, ajudar quem dá pra ajudar. E essa questão que tu falou de servir, a gente tem que se rebaixar, na verdade, aonde tá o problema? Do ego dizer que a gente é o melhor, sabe? Que a gente tá mais evoluído. Então, quando eu entendo que eu não sei de nada e eu não sou melhor que ninguém, eu já me torno um pouco mais evoluído que a maioria, sabe? Porque
Se a gente se colocar, vou ter que me rebaixar pra ajudar mais, tá, mas tu se acha melhor que alguém? Que a pessoa que tá aqui fora, ela tá dormindo. E tem um porquê dela tá dormindo ainda. Talvez não chegou o tempo dela despertar, porque eu também entendi nesse meu processo de despertar que tinha que ser aquela hora. Que tinha que passar por tudo pra me preparar pra que agora a mensagem fosse levada, entendeu? Então, acredito que, não sei se respondi tua pergunta, Respondeu, mas... respondeu.